Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho contar tudo que eu li no mês de setembro. Eu li bastante coisa. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 11 de outubro. E já adianto que as leituras de setembro são para compensar as ausências de leitura de outubro. Neste mês eu quase não estou lendo por conta de demandas de trabalho, alunos fazendo TCC, essas coisas todas que ocupam a gente. Tá? Então é para compensar, eu li 10 livros, tá bom? O primeiro deles, como sempre, vou começar por e-book. Eu li um livro muito bom do Lima Barreto, chama O Cemitério dos Vivos. Ele é meio autobiográfico, conta a passagem de um período da vida do Lima Barreto em que ele está no hospício, no manicômio. É autobiográfico, ele mesmo escrevendo em primeira pessoa, e a percepção dele dentro do manicômio. Ele foi colocado lá por quê? Porque ele era alcoólatra. Então ele tinha problemas com bebida, ele não era louco. Ele, na verdade, ele tinha alguns surtos, alguma perda de consciência, alguma coisa assim, algum problema em decorrência da bebida, né? Acontecia às vezes, aí colocaram ele no sanatório. E aí o livro é escrito como um diário. E aí a gente tem as percepções dele. É diferente, percebo que é diferente, porque não é um livro de memórias, em que hoje a pessoa está relatando as lembranças de um momento passado. Não, é um livro meio diário. Está em contato ali com a percepção do cara no dia. E os comentários que ele faz, uma pessoa lúcida no meio de um espaço que é para enlouquecer. Não é um espaço de loucos, é um espaço para enlouquecer. Dá para perceber isso muito bem. Então todo o tratamento que eles todos recebem. Então assim, se a pessoa entra lá com algum probleminha, a gente percebe que não tem como ela sair de lá sã, curada. Tem uma observação que ele faz que eu achei bem legal. Ele fala que as pessoas normalmente têm medo dos gritos dos loucos, né, de algum descontrole, assim. E ele fala que ele tem medo do silêncio, quando eles não se comunicam, quando eles não fazem nada. Aí sim é uma prisão, né, se a gente parar pra pensar, é uma prisão, não tem como não ser. E o livro é muito bom, e ele escreve a relação dele com a leitura, como ele começou a escrever. Ele relata os dias dele lá, depois tem um momento, sim, que aí é uma memória, uma recuperação de memória, que ele começa a narrar como foi a vida dele, a esposa, o filho, a vida dele, e ele tem um peso na consciência, porque ele sabe que a bebida estragou a vida dele, a convivência com a família e tudo mais. Então assim, eu gostei bastante, é tocante, eu penso, nossa, um cara desse no manicômio, né, e eu aqui fora. Gostei bastante, recomendo fortemente. Eu acho, inclusive, que o Lima Barreto, eu já disse isso em algum vídeo, eu acho que ele não tem o reconhecimento que ele merece. Ele é um escritor muito bom. A Morte Feliz, do Camus. Eu comecei a ler esse livro faz tempo e terminei agora, não que seja difícil. Ele é fininho, mas eu acabei me enrolando com outras leituras. Eu quis terminar esse livro para fazer o vídeo sobre Camus. Então aguardem, muito em breve vocês terão o vídeo que esperar de Camus, já que tem muita gente não me cobrando, mas muita gente pediu. Aqui, este livro, ele lembra um pouco, pensando na gênese do livro, O Processo de Kafka. Porque é um livro póstumo, é um livro que ele não ia publicar, ele começou a escrever, não terminou muito bem, ficou com escritos esparsos. Ele abandonou este livro para escrever O Estrangeiro. Então O Estrangeiro é uma versão melhorada disso aqui. O personagem principal é Meursault, aqui, lá no Estrangeiro é Meursault, aqui é Meursault. E o personagem principal aqui, ele é já meio esquisitão, como o personagem do Estrangeiro, só que o Estrangeiro é mais. Aqui o indivíduo, ele mata um cara paralítico para se apropriar da grana dele, porque ele acha que a vida feliz é a vida com bens materiais. E aí ele começa a usufruir da vida. E ele tem um comportamento bem esquisito, assim, muitas das passagens aqui lembram o Estrangeiro, então o comportamento dele com mulher. Ele já começa assim nessa onda de tanto faz, como o Meursault do Estrangeiro. Eu entendo porque o Camus abandonou esta obra aqui, porque lá ele chegou numa versão bem mais interessante do que isso aqui. Mas quem gosta de estudar o autor, quem vai estudar a genética do autor, né, o processo de produção é bem legal. On the Road, ou Pé na Estrada, de Jack Kerouac. A minha versão está em português mesmo, mas eles mantêm o título em inglês.
que é aquele famoso livro, né? Símbolo da geração Beat. Também é meio autobiográfico. Jack Kerouac, ele é meio herdeiro assim do Henry Miller. Então toda aquela questão que a gente viu lá em Trópico de Câncer, Henry Miller em Paris, aquela esbórnia, bebedeira e tal, tá aqui. Eu falei até, acho que no Instagram, que este livro é uma mistura de Trópico de Câncer com As Vinhas da Ira. O que tem de Vinhas da Ira? A Rota 66, o pé na estrada. É a travessia, como diria o Guimarães Rosa. Aventuras de viagem, coisas que acontecem. É claro que não tem aquela pobreza, As Vinhas da Ira. A gente está em outro momento histórico aqui, é depois da Segunda Guerra Mundial. E a gente tá também com toda aquela situação do pós-guerra. No vídeo que vocês viram sobre a literatura do período entre guerras, eu comento bastante esse período, falo de Henry Miller, e aí eu falo que lá é o começo do que aparece aqui. É uma situação de pós-guerras. Veio aquele vazio, as pessoas não sabem muito bem para onde fazer, é uma aridez, não sei o que, não sei o que. Aqui é sexo, drogas, rock and roll. Então, meio autobiográfico, o cara e o amigo dele, pé na estrada, vão se envolvendo em aventuras, é sexo, droga, bebida, aquela coisa assim de pessoas que pairam, que querem apenas usufruir de coisas que anestesiam ou que dão prazer. Fruir, essa fruição do vício e do prazer, porque o mundo ficou maluco e está totalmente sem sentido. É claro que aqui não tem nenhuma menção à guerra, mas é um clima que fica depois de tanta destruição, né? Você perde seus referenciais, fica meio sem saber o que fazer. A Morte de Artemio Cruz. A minha edição está em espanhol. Esse livro é muito bom, é melhor do que eu imaginava. Porque aqui a gente tem a história do Artemio Cruz, um tiozinho de uns, acho que 71 anos, que está morrendo. E ele tem essa percepção assim da morte. Aí lembra um pouco a morte de Ivan Illich no começo. Duas coisas interessantes. A forma de narrar e também a história, porque aqui o Artemio Cruz, ele lutou na Revolução Mexicana. Então ele ora estava do lado do governo, ora estava do lado dos revolucionários. Ele tirava aquela carteirinha, o cartão de filiado, conforme a conveniência, sabe? Então ele foi uma pessoa que traiu, que usurpou, que explorou o índio, que tirou direitos das pessoas. Ele foi um oportunista. Ele só se deu bem nesse sentido de se aproveitar dos outros, né? De tirar proveito da situação de desgraça. Ele foi fazendo isso. Então quando convinha, ele estava do lado dos Porfírio Dias. Quando convinha, ele estava do lado dos revolucionários. E a Revolução Mexicana, gente, ela foi algo assim bem complexo, viu? Quando eu fizer um vídeo sobre a Revolução Mexicana, pro projeto Conflitos e Guerras, eu vou falar um pouco melhor dela, aí eu vou citar esse livro, e aí eu conto melhor. Mas aqui, ele estava nessa situação, ele tirava proveito do que podia, e ele está morrendo, e ele rememora. E o que é interessante aqui, que eu falei que tem duas coisas interessantes. A forma de narrar também é muito legal. Por quê? A gente tem um eu narrando que é ele, então a percepção dele. Depois a gente tem um narrador em terceira pessoa, como se fosse o superego dele. Normalmente os capítulos começam assim, com o superego, e fala assim, você vai fazer isso, você vai trair seu amigo, você vai não sei o que, você vai não sei o que, você não vai não sei o que. E aí depois tem a percepção dele, e depois tem uma outra percepção de um outro narrador que não tem a fala direta, como Artemio Cruz, que apenas relata. Então é como se fosse assim, a versão dele, Artemio Cruz, por ele mesmo, a versão dele pela consciência dele e a versão dele por uma outra pessoa de fora. Não tem aquele ditado que fala que a gente é o que é, a gente é o que a gente pensa que é e a gente é o que os outros pensam que a gente é. Então, é mais ou menos isso. Então, seriam umas 3 visões sobre Artemio Cruz. E o que é bem legal é esse superego, assim, é uma relação bem legal. Memórias de Lázaro, de Adonias Filho. A primeira vez que eu ouvi falar de maneira mais sistemática sobre Adonias Filho foi na FLICA, Festa Literária de Cachoeira, que foi acho que em 2015. Tinha uma mesa só para discutir Adonias Filho, e aí o que falaram sobre ele me encantou, e ali pela Amazon, no mesmo celular, encomendei 2 livros. Quando eu voltei para São Paulo, já estavam aqui, este e um outro. O que me interessou? O que falaram que me interessou? Que ler Adonias Filho é como entrar em contato assim, com
literatura grega, né, tragédia grega, e o Faulkner. Nossa, Faulkner com tragédia grega, não posso perder isso. Aí eu tenho acho que uns 4 livros dele, aí eu comecei por esse. E Memórias de Lázaro já nos remete à Bíblia, né? A gente lê isso aqui, a questão de tempo e espaço aqui é algo... são memórias, então o espaço e tempo, lugar da memória. A questão do tempo, o tempo da memória a gente sabe, a gente narra hoje fatos que a gente peneirou do passado, que nos impressionou, e a gente narra com os afetos de hoje. É como se os afetos, os nossos sentimentos alinhavassem a narrativa, desse o tom, conduzissem a narrativa. A gente lembra de fatos que nos marcaram positivamente ou negativamente e a gente tem a impressão deles, né? Então assim, por isso que eu gosto muito de livro de memórias. E aí já abro um parêntese, né? Tem gente que pede para falar, para eu indicar biografia. Eu não sou de ler biografia, porque eu não me interessa tanto assim. Não vou falar que nunca li, mas eu sempre tenho a impressão que estão querendo construir um ethos, uma imagem. Seja a autobiografia ou biografia autorizada. Então assim, é a imagem que querem deixar. E isso não me agrada tanto. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu sou meio, né, crítica com essa coisa do parecer ser. E aí eu gosto dos livros confessionais, que são autobiográficos também, de memórias, porque é a percepção que a pessoa tem do fato, como aquilo a impactou, como é pra ela. Então de repente ela conta um trecho da vida, como por exemplo aqui, aquele que eu falei do Lima Barreto, ou esse aqui do Artêmio Cruz. Então vai narrar a percepção hoje do que aconteceu no passado, como aquilo impacta hoje. E muitas vezes tem crise de consciência, muitas vezes tem nostalgia, muitas vezes tem um monte de coisa. Eu gosto mais assim, sabe? De esses traços biográficos, autobiográficos e livros confessionais e de memórias. Eu nem fiz escolhas racionais nesse sentido. Eu simplesmente comecei a analisar as leituras que eu fazia, eu vi o que eu preferia e comecei a tentar entender por que eu preferia esse tipo de leitura em detrimento à biografia ou autobiografia. Eu acho, é por conta dessas características. E aqui a gente tem o personagem Alexandre, voltando aqui a questão, narrando as memórias dele da saída de um tal de vale. O que é esse vale? E esse vale nos remete para esse tempo de Lázaro mesmo, porque é o lugar em que as pessoas vivem da maneira como viviam os personagens da Bíblia. Não, ele não se refere, aqui não há uma ideia de cidade como a gente conhece. Então é um tempo da memória muito remoto. E a forma de narrar, que é o grande lance aqui, e aí lembra Faulkner, é o tempo da memória. A gente são fractais, né? É uma forma de narrar caleidoscópica. Não há aquela mudança de foco narrativo como em Faulkner, mas é uma forma de narrar caleidoscópica. Tem nuances, fractais, fragmentos, e por ser fractal tem uma estrutura ali, alguma coisa que se repete, mas não tem uma lógica de repetição, né? A ideia de fractal é essa, coisas, fragmentos que formam um todo com algumas repetições, mas algumas repetições sem lógicas. É a ideia de mosaico. Mas a gente consegue reconstituir. É em média res, começa pelo fim, depois para o meio, depois volta para o começo. Então, média res. Percebam que a narrativa é bem maluca, mas a gente consegue se reconstituir tudo. O que tem de tragédia grega? Os dramas aqui tem desfecho de tragédia, as formas de morte, tudo isso é tragédia grega, sabe? Aquela coisa, aquela morte horrorosa. É bem legal ler esse livro. É uma literatura, uma narrativa assim muito contemporânea. Quem gosta desse tipo de narrativa, recomendo fortemente. Assim, é forte e impactante ler Adonias Filho, mas assim, eu preciso ler mais coisa dele para eu fechar mais ou menos o tipo de autor que é. Por enquanto eu só fico com esses comentários, tá bom? Mas eu gostei. Laura Esquivel, Como Água para Chocolate. Aqui é aquela história que a gente conhece, eu conhecia do filme, né? É uma literatura super, mas super latino-americana. É só você imaginar algum livro do Garcia Marques que você já tá bem próximo do que acontece aqui. São aquelas histórias, aqueles causos. Quem viu meu vídeo sobre 100 anos de solidão ou Grande Sertão Veredas sabe do que eu tô falando. Esses causos
que constituem a cultura latino-americana. Essas coisas que talvez para pessoas do país, de algum país nórdico, pareça surreal, mas pra gente não é surreal, a gente sabe que acontece, ou pelo menos acontece no imaginário das pessoas. E se acontece no imaginário das pessoas, acontece. É uma forma de acontecimento, é uma forma de compreensão da realidade. Aqui é a história da Tita, que é apaixonada por um rapaz, que eu já não lembro o nome dele, eu li no começo de setembro. E ela não pode se casar com ele, porque ela, pela tradição familiar, ela tem que cuidar da mãe, ela não pode se casar. A irmã dela se casa com este rapaz e ela vive essa história de amor à distância. Ela gosta dele, ele gosta dela, só que foram impossibilitados por convenções familiares. A mãe dela é uma castradora assim freudiana, que impede, percebe que os dois ainda têm interesse e tal, mas faz de tudo pra separar, pra verificar. E aí, por que é como água para chocolate? Porque a Tita cozinha muito bem, então as emoções e os afetos dela são postos na comida. As pessoas comem e sentem o que ela sente. É a comida que simboliza os afetos de Tita. E é bem legal que cada capítulo começa com uma receita. Como se faz isso? Aí os ingredientes e o modo de fazer, e aí já começa a história de maneira imbricada com a receita. É muito legal, né? É uma história bem latino-americana mesmo, bem bonitinha, assim. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Foi uma releitura, e eu já disse em algum vídeo que eu não sou muito fã da Jane Austen, não pela escrita dela, mas pelo enredo, né? Pelos enredos dela. Então eu já tinha lido eu já tinha lido Persuasão. E a mesma coisa. E aí, então eu fiquei meio bodeada, não quis ler mais. E aí quando eu li um trecho do livro da Virginia Woolf que defende a Jane Austen, fala que ela só poderia escrever sobre essas coisas porque ela era mulher, começo do século XIX, então sobre o que mais ela poderia escrever? Sobre a realidade dela. Ok, né? Por que eu tô falando isso? Porque os enredos é que me incomodam. Eu penso, putz, Charles Dickens estava escrevendo o que estava escrevendo, Victor Hugo escrevendo o que estava escrevendo, e essas histórias, esses enredos não me encantam. Mas eles eram homens, né? E a gente sabe que homens tinham contato com outras coisas. Escreviam sobre guerras e tal. Ela não podia escrever sobre guerra. E ela escrevia sobre o quê? Sobre essas coisas, fofoquinha, salas de chá, um que gosta do outro gosta de um, os casamentos, os conchavos. Isso não me agradava, não me agrada. E aí eu dei uma segunda chance. Eu dei a segunda chance lendo Persuasão. Porque a primeira leitura desse livro já me impactou dessa forma. Eu sabia que eu não gostava muito bem. Depois li Persuasão, o mesmo tipo de enredo. Aí eu voltei e reli esse aqui. Assim, acho que ela escreve muito bem. Acho que ela trata, acho que o valor da Jane Austen está em explicitar as questões, o que estava em jogo, as convenções familiares para casamento. Isso aí é muito legal. Explicitar isso, a hipocrisia da burguesia. Mas, de fato, os enredos não me agradam. Eu entendo que ela não poderia escrever sobre outra coisa. Mas os enredos não me agradam, né? Porque todos os livros é sempre isso, né? As mulheres casadoiras, os homens, isso vai dar certo, não, um gosta do outro, gosta de um, e sempre tem algumas questões ali por trás. Tem valor, mas é pessoal, é um tipo de enredo que não me agrada muito. Então, já falei, bom, vou resumir, né, que é a história da Elizabeth e do Sr. Darcy. Ele no começo não a acha muito bonita e tal, a irmã dela que está interessada em casar com um amigo dele. Enfim, aí há encontros e desencontros, aí todo mundo acha ele orgulhoso e arrogante. E aí eu devo até abrir um parênteses aqui no vídeo que eu falei do orgulho, 7 pecados, eu falei que a orgulhosa era ela. Na verdade eu nem lembrava mais, o orgulho aqui é dele, porque ele é tido como orgulhoso e arrogante nessa história toda. Embora ela também seja, mas assim, quem fica com a pecha de ser orgulhoso aqui é ele. E ele é tido como antipático, ninguém gosta e tal, até que no decorrer da história vão conhecendo ele melhor, ela vai descobrindo, ele se interessa por ela, certo? A gente já imagina o desfecho, né? Reli também Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. No vídeo que eu fiz sobre livros aflitivos, muita gente me sugeriu este.
E esses já estavam na minha lista. Lembra que eu falei que tinha alguns? Esses já estavam na minha lista. E eu lembrava que tinha me incomodado muito, só que eu não lembrava a razão, né? Assim, não lembrava de passagens. A razão eu sabia, mas eu não lembrava de passagens específicas. Aí resolvi reler. Mas antes eu quero fazer fosquinha, eu devo mostrar uma coisa pra vocês. Eu tenho este livro autografado pelo Saramago. Este e Intermitências da Morte eu tenho autografado por ele. E aí, voltando à história, aqui é uma situação que as pessoas começam a ficar cegas, né? Cegueira branca. E imagine o desespero. E as pessoas são isoladas num manicômio. É sempre assim, gente. Quando não sabem o que fazer com as pessoas, isolam porque ficam com medo. Começam a ficar cegas assim, sem razão específica. Só que uma pessoa não fica cega, que é a mulher do médico. O médico oftalmo também fica cego. E ela se finge de cega para acompanhá-los, né, acompanhar o marido para esse manicômio, enfim. Começa a imaginar que a gente tem uma situação em que as pessoas regridem. Quando eu falo uma regressão, é regressão cultural. As pessoas regridem uma situação assim de pausa e pé. Pensem, as pessoas acabam ficando sem comida, as pessoas acabam não sabendo mais onde moram. Esses que ficaram em reclusão, é aquelas experiências que eu falo de isolamento de um pequeno grupo. Lembra quando eu comentei o Senhor das Moscas? Se você isola um pequeno grupo, gente, não tem como dar certo. Ou as pessoas convivem em sociedade, ou elas têm que ficar sozinhas, tipo Robinson Crusoe. Agora, um pequeno grupo isolado, não tem como dar certo. Aí, toda essa questão de civilidade vai por água abaixo, aí é ódio, é agressão, é violência. Aqui aconteceu de tudo, estupro, aconteceu de tudo. É gente entra em contato com as piores emoções humanas, mesquinharia. Enfim, é uma coisa assim nojenta, incomoda. Ler esse livro incomoda porque a gente começa a imaginar isso, né, se acontecesse com a gente. Ler incomoda porque a gente começa a entrar em contato com a sordidez dos acontecimentos, dos pensamentos, com a mesquinharia. Incomoda demais. E um pavor, né, um pavor, a gente começa a se imaginar como a gente se comportaria nessa situação. A gente começa a imaginar o quão horrível é viver num contexto como este, em que há uma regressão dos modos e costumes, em que é cada um por si. Sempre aquela questão de os mais fortes é que sobrevivem, né? E acaba sendo assim, barbárie, porque já não tem controle, não tem ninguém olhando. Aqui a gente tem uma questão que é ética, que a gente já viu lá no livro do Platão, A República, sobre o Anel de Giges. Se não tem ninguém olhando, qualquer coisa pode ser feita, né? Então, assim, muitas pessoas têm um comportamento moral adequado porque sabem que estão sendo vistas. Se não estão sendo vistas, né, a coisa muda. Só que estão sendo vistas pela mulher do médico, que as pessoas não sabem que enxerga. E aí ela acaba sofrendo, às vezes até mais, eu acho que ela acaba sofrendo até mais que os outros, por quê? Porque ela vê as coisas acontecerem, ela vê até que ponto o ser humano pode chegar. Ela não pode revelar que enxerga, porque senão ela ia virar escrava mesmo dos cegos, né? Porque todo mundo vai pedir tudo pra ela e ela ajuda no que pode. Ela tem um comportamento assim muito ético e humano na medida do possível, né? Na medida que a condição em que ela está possibilita isso. Mas aí eu comecei a pensar, ter olho em terra de cego não é ser rei, é perceber a miséria humana, né? Terra de cego, quem tem olho é rei? Não. Quem tem olho pode sofrer muito mais que os outros. É um livro muito bom mesmo. Eu já sabia que era bom, porque eu já tinha lido, né? Mas eu relembrei de algumas coisas. Eu li O Burlador de Sevilha, de Tirso de Molina. Aqui a história não é tudo isso, tá? Aqui são várias histórias, eu li a história do burlador. O que há de interessante nessa história? É a história do Dom Juan. Dom Juan, eu já disse isso em algum outro vídeo. Dom Juan surge aqui. Aqui surge personagem. Esse personagem sedutor que se envolve com várias mulheres, seduz mulheres. A gente está falando em épocas longínquas. O Dom Juan que a gente ouve falar, ele surge aqui, mas ele ficou conhecido pela peça do Molière. Mas aí a figura surge aqui, e a figura tá lá na peça, a figura tá em filmes, a figura... E é legal, sabe por quê? Porque aí a gente pega um livro desse, essa história, e pensa, nossa, mas não tem nada demais, é uma história que a gente já conhece. Mas a gente já conhece porque a gente viu o que veio depois.
dele. É o sedutor, é a imagem do sedutor. Como eu já disse pra vocês em alguns vídeos aí, isso também denota uma busca, né? E toda busca, pra mim, sempre está associada à busca de identidade. Então, assim, o que um Dom Juan está buscando quando seduz tanto? Esta é a questão. Ele está buscando alguma coisa? O que ele está buscando, claro, tem a ver com a identidade dele. É uma busca pra quê? Pra se realizar. É o sexo pelo sexo? Não sei. Mas é pra se realizar. E se for o sexo pelo sexo, o que isso revela sobre ele? A religiosa do Denis Diderot, como diriam os franceses. A gente fala Diderot, né? Mas o correto seria Diderot. Eu já vi, acho que um filme baseado neste livro. Já vi montagem, peça de teatro, com base nessa história. E essa história é baseada numa história real. O que nós temos aqui? Nós temos a figura da Suzanne, ou Suzana, eu não lembro mais o sobrenome. Ela, uma moça que não tinha a menor vocação para a vida religiosa, mas ela é mandada para um convento a contragosto. Por quê? Porque ela é filha bastarda. Então, assim, tem que se resolver essa questão, né? Ela não era filha do mesmo pai das irmãs, e as irmãs tinham que ser bem casadas. A gente está falando aqui, acho que do século XVIII. Ela demonstra, ela confessa não ter religião, e a mãe a recrimina, ela é mandada para casa, mas depois volta para o convento, ela vai de um convento para outro, e ela sofre, porque ela leva uma vida que não é a vida que ela quer ter. E aqui a gente tem uma crítica à religião, a gente tem uma crítica à família, né, por conta desse comportamento. A gente tem uma crítica à religião, porque ela confessa não ter vocação e ela sofre torturas até, porque ela passa por conventos, então, diferentes, e aí eles aceitam a pessoa não religiosa, confessa, e eles querem punir uma pessoa que se confessa não religiosa. Aí começa a falar que tá com o diabo no corpo, querem curar o diabo, sabe? Não sei se cura o diabo, mas querem tirar o diabo do corpo da criatura. Mas o que ela passa mesmo, a maior parte das vezes, é punição, inveja das outras freiras. Ela sofre também por assédio sexual de uma madre superiora. Ela é ingênua, ainda inocente. Ela é uma pessoa assim que parece que nasce com a letra escarlate. A condição dela neste mundo parece que já está selada. Filha bastarda, ela vai ter um tratamento diferente, é mandada para um convento, para outro, e sabe? Essa é aquela marcada a dedo só para se lascar. Porque para não falar outra palavra feia. É o que acontece com ela. Então, essas foram as minhas leituras. Me digam o que vocês já leram daqui. Já falei, né? Esse mês de outubro não vou ler muito. Se eu conseguir ler 4 livros, vai ser muito... Enfim, vamos ver como eu chego até o fim do mês. Eu fiz recentemente um vídeo sobre os livros que mudaram a minha vida, né? Apresentei 6 livros. Vocês acreditam que eu lembrei de mais 3 depois? E eu devo lembrar de mais. Então, quando eu tiver pelo menos uns 5, eu faço um segundo vídeo sobre livros que mudaram a minha vida, tá bom? Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito e de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook. Facebook é a página do blog. No blog tem mais coisas, tá bom? Obrigada, beijo. Tchau, tchau.